Muita gente acha que licitação é, assim, um bicho de sete cabeças, né? Um monte de regra, termo técnico. É verdade, parece um labirinto às vezes. Mas hoje a gente vai focar em duas coisas que, olha, são a chave para entender o jogo: os critérios de julgamento e os modos de disputa. Exato. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando num material muito bom, preparado pelo professor Otacílio Leite, sabe? Lá para os alunos da Escola de Licitantes. Isso mesmo. O objetivo do professor é justamente esse: desmistificar. Mostrar que dá para ter controle estratégico no meio dessa complexidade toda. Ajuda muito o licitante. Perfeito. Então, bora descomplicar isso. Nossa missão aqui é entender como esses dois pontos, critério e modo, se encaixam e, no fim, decidem quem leva a licitação. Uhum. Ah, e quem está ouvindo e curtir essa análise, não esquece, tá? Se inscreve aí no canal, compartilha, ajuda bastante a gente a levar essa informação para mais gente. Com certeza. Bom, começando pelos critérios de julgamento. O que são eles, assim, na prática, dentro do edital? Olha, os critérios são tipo as regras do jogo que a administração pública define para escolher a melhor proposta. É a lógica por trás da avaliação, sabe? Entendi. O mais famoso deve ser o menor preço, né? Todo mundo fala dele. Sim, é o mais comum, principalmente em pregão, mas aí que tá o pulo do gato. Hum, Nem sempre o mais barato é o que a administração realmente precisa ou o que representa a melhor economicidade a longo prazo. faz sentido. Às vezes o barato sai caro, né? Aquela história da caneta. Exato, você compra uma caneta de R$ 1 que acaba em 2 dias ou uma de R$ 1,50 que dura meses. Hum, Qual foi mais econômica para a administração no fim das contas? pois é. Por isso existem outros critérios, como melhor técnica ou técnica e preço. Aí a qualidade, o conhecimento técnico pesam bastante na decisão. Imagino que para coisas mais complexas, tipo, sei lá, construir uma ponte. Nossa, perfeito exemplo. Para uma ponte, você não quer só o menor preço, né? A qualidade da engenharia, os materiais, a segurança, isso é fundamental. Aí, a melhor técnica, o técnica e preço são essenciais. O preço baixo sozinho pode ser um risco enorme. Certo. Então, a primeira lição para o licitante é identificar qual critério está valendo naquele edital específico. Precisamente. É o primeiro passo estratégico. Ok. O critério define o que eles querem valorizar. Mas e o como a competição acontece? Como as propostas são apresentadas? Aí entram os modos de disputa, é isso? Isso, os modos de disputa são a forma como a competição se desenrola. É o formato da batalha, digamos assim. Basicamente tem o aberto, o fechado e um misto, que é o aberto e fechado. E qual a diferença principal entre eles, na prática, para quem está licitando? No modo aberto, é tipo um leilão online. Os lances são abertos, todo mundo vê em tempo real. Mais dinâmico? Bem dinâmico. Já no fechado, as propostas ficam secretas, em envelopes lacrados, e só são reveladas no momento certo. Mais tradicional, talvez. E o misto? O aberto e fechado, como o nome diz, combina os dois. Tem uma fase de lances abertos e depois os melhores classificados vão para uma fase final com propostas fechadas. Interessante essa combinação. E aqui tem uma dica prática, viu? Que o professor Otacílio sempre reforça. Ignorar o modo de disputa definido no edital é como entrar de olhos vendados na competição. Como assim? Dá um exemplo. Pensa no modo aberto e fechado. Se o licitante se empolga e dá lances muito baixos na fase aberta, ele pode queimar toda a margem de negociação dele. Ah, E aí chega na fase fechada, que é decisiva, sem ter para onde correr no preço. Conhecer o modo te ajuda a planejar a estratégia de lances do início ao fim. entendi. Então aqui a coisa fica realmente estratégica mesmo. A grande sacada é alinhar a tática com o critério de julgamento e com o modo de disputa, certo? Exatamente. É o que o professor chama de ornar uma coisa com a outra. Fazer essa combinação funcionar. É aí que o licitante se diferencia e tem mais chance de ganhar. Se o critério é menor preço e o modo é aberto. Aí, meu amigo, é guerra de lances desde o começo. Tem que ser agressivo, mas com inteligência, claro. Mas se fosse lá técnica e preço, e o modo for o aberto e fechado? Aí a estratégia muda. Talvez valha mais a pena segurar um pouco o preço na fase aberta, focar em apresentar uma proposta técnica impecável para ter força e margem na fase fechada. É outro jogo. E quais são os erros mais comuns que o pessoal comete nisso tudo?
Onde o licitante costuma tropeçar? Ah, tem alguns clássicos. Um é se deixar levar pela emoção no modo aberto e dar lance baixo demais que depois não consegue cumprir. Inviável. Exato. Outro erro é focar só no preço quando o critério é técnico, sabe? Subestimar a importância de detalhar bem a qualidade, a metodologia e, claro, né, não seguir à risca as formalidades que o edital exige. A leitura atenta e estratégica do edital volta a ser o ponto central, então. Sempre. Especialmente em licitações mais complexas, como obras, serviços de engenharia. Nesses casos, cada detalhe técnico, cada planilha, cada qualificação da equipe, tudo isso é pesado de acordo com o critério. Não dá para vacilar. Então, para a gente ir amarrando aqui, dominar os critérios e os modos não é só entender regra chata. É, na verdade, pegar o controle da situação, né? Perfeitamente. É transformar a participação na licitação. Deixa de ser um tiro no escuro, uma coisa de sorte, e passa a ser um jogo estratégico. E esse conhecimento, como o que a escola de licitantes busca passar, aumenta demais as chances de sucesso. Análise excelente, muito clara. Olha, pessoal que está acompanhando, se essa conversa ajudou a clarear as ideias, não deixem de se inscrever no canal, compartilhar com quem também precisa entender melhor de licitação. Isso aí. E podem deixar dúvidas nos comentários também, a gente tenta ajudar. E para fechar, queria deixar uma provocação no ar, com base em tudo isso que a gente falou. Manda? Dominar as regras para montar sua estratégia é fundamental. A gente viu. Mas e se o licitante conseguisse ir além? E se ele conseguisse antecipar como os concorrentes vão interpretar e reagir a esses mesmos critérios e modos de disputa? Ué, Interessante. que tipo de vantagem competitiva isso poderia trazer, né? Fica aí a reflexão para quem nos ouve.